Olá pessoal, vamos dar continuidade, certo? Às nossas inferências, né? Com os diagramas lógicos. Vamos fazer a próxima questão, questão 3, vamos lá. Fala assim, ó. Em uma comunidade, todo trabalhador é responsável. Beleza. Todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Ora, não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Portanto, tem-se necessariamente, né? Tem-se que necessariamente, aí vem a letra A, B, C, D e E. Beleza. Olha só. A gente percebe novamente aí alguns quantificadores. Todo, não há que é nenhum. Beleza? Então, olha só. Em uma comunidade, todo trabalhador é responsável. Então, vamos montar os diagramas? Vamos lá. Todo trabalhador ele é responsável. Beleza. Todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. O que significa isso, Josimar? Bem, olha só. Todo artista, ou ele vai ser filósofo, porque olha só, todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Significa o que, Josimar? Que todo artista, ou ele vai ser filósofo, ou todo artista vai ser trabalhador, ou todo artista vai ser poeta. Beleza? Então todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Então pensa o seguinte, todo artista, ou ele vai ser filósofo, ou todo artista vai ser trabalhador, ou todo artista vai ser poeta. Beleza? Então todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Em outras palavras, todo artista é filósofo, ou todo artista é trabalhador, ou todo artista ele é poeta. Quis falar isso. Mas fala bem assim ainda, ó. Ora, não há filósofo, né? Não há filósofo e não há poeta, não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Ou seja, em outras palavras, todo filósofo é responsável e todos os poetas também são o quê? Responsáveis. Então, porque assim, ó, ora, não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Então, todo filósofo é responsável e todo poeta, opa, melhorar isso aqui, peraí. E todo poeta é responsável também. Só que, Josimar, a gente percebe o quê? A gente percebe que lá dentro, né, todo artista é filósofo, todo artista ou é trabalhador, ou todo artista é poeta. Então, dentro de filósofo, tem artista. Dentro de trabalhador, tem artista.
E dentro de poeta, tem artista. Então, artista, artista, artista. O que a gente pode inferir? Que todo artista, Josmar, é trabalhador, todo artista é filósofo e todo artista é poeta. Mas o conjunto trabalhador, filósofo e poeta estão dentro de quem? De responsável. Então, todo artista também, toda artista vai ser responsável. Então, todo artista, ele é responsável. Letra C. Todo artista é responsável. Beleza? Então, a gente percebe o quê? Ó? Que pelos diagramas, né, a gente pode inferir, a gente pode, né, necessariamente afirmar que todo artista é responsável. Beleza, gente? Então, ó, questão bacana demais, já havia acontecendo mais de uma vez essa questão, tá ok? É bom guardar esse modelo? É. É bom guardar, por quê? Porque pode acontecer novamente. Vamos lá, questão 14. Fala assim a questão 14, né? Considera as seguintes proposições, novamente, né? Seguintes proposições. Todo artista é simpático, beleza. Todo político não é simpático. Pode afirmar que, então, ó, vamos lá. Todo artista é simpático. E todo político não é simpático, ou seja, todo A não é B, é como se fosse nenhum A é B. Então, todo político não é simpático. Pode afirmar que, né, automaticamente, ó, você pode inferir o seguinte, ó, modelo comum. Todo artista é simpático. Nenhum político é simpático. Então eu vou ter alguém aqui dentro, um X qualquer, uma pessoa, um elemento, que por ele ser artista, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser político. Então eu posso afirmar que nenhum artista é político. Nenhum artista é político. Então, se nenhum artista é político, nenhum artista, ele é político. Beleza? Nenhum artista é político. Ótimo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. E todos os detentos que cometeram crime utilizando armas são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgo os itens seguintes. Beleza. A gente tem o seguinte, então, aí. Olha só. Fala assim. Todos os detentos perigosos. Então, Osmar, de novo lá, ó. A presença de quem? Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. Todos, de novo. Então, nós temos aqui dois universais, certo? Então, olha só. Vamos lá. Vou montar aqui os diagramas. Esse aqui. Então, fala o seguinte. Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos, então todos os detentos perigosos, chamar de DP, todos os detentos perigosos são revistados diariamente. Então, são revistados diariamente. Beleza? Então, todos os detentos perigosos são revistados diariamente. Aí fala bem assim ainda, ó, e todos os detentos que cometeram crime utilizando armas são considerados perigosos. De novo, um todo, né? Universal. Então, todos aqueles que cometeram crime utilizando armas, então todos que cometeram crimes
crimes com armas são o quê? Chamado de CA, né? Crime utilizando armas, são considerados perigosos. Beleza. Então a gente percebe o que, Josimar? A gente percebe aí, né? 3 diagramas, né? Onde eu posso falar que todos que cometeram um crime estando armados são perigosos e todos os perigosos são revistados diariamente. Beleza. Bem, agora a partir disso aí, né? Vamos julgar os itens. Beleza? Então fala assim o item 15, olha só. O item 15, vamos lá. Se um detento cometeu um assalto, né? A mão armada, então ele é revistado diariamente. Então, se um detento cometeu um assalto, é um crime, né? A mão armada, então ele é revistado diariamente. Vamos verificar lá. Então, aqui, ó. Se ele cometeu um crime à mão armada, ele está aqui dentro, ó. E quem está aqui dentro é revistado diariamente? É, porque esse cara aqui cometeu o crime estando armado. E todos os que cometeram o crime estando armados são perigosos e os perigosos são revistados diariamente. Então eu posso inferir também, Josimar, que esse cara também é o quê? Revistado diariamente. Beleza? Então, o item 15 está certinho. Porque fala o quê? Se um detento cometeu um crime, um assalto, né? À mão armada, então ele é revistado diariamente. Perfeito. Ele é mesmo. Beleza? Vamos voltar lá. 15 certo. Dezesseis. Somente os detentos perigosos são revistados diariamente. Somente os perigosos, vamos lá para o diagrama. Somente os perigosos são revistados diariamente. Aí vamos aqui comigo aqui, ó. Somente os perigosos. Quem está aqui, de azulzinho que eu tô falando agora aqui, ó, né? É perigoso, e é revistado diariamente. Quem está aqui é perigoso e é revistado diariamente. Quem está aqui agora, Josimar? Quem está aqui, ó, aqui, ó. Esse cara aqui, ele não é o quê? Um detento perigoso. Ele aqui não é perigoso. Mas ainda assim, ele é o quê? Revistado diariamente. Então, alguns perigosos, né? É perigoso e é revistado. É perigoso e é revistado. Aqui não é perigoso e é revistado. E o item falou o quê? Somente os detentos perigosos são revistados diariamente. Coisíssima nenhuma, né? Ó, item errado. Somente coisíssima nenhuma. Beleza? Não, pode ser os perigosos também. Nós vimos que o quê? Que aquele elemento ele não era perigoso e ainda assim, aquele detento, né? Ele era revistado diariamente. Item 17. A negação da proposição. Todos os detentos perigosos são revistados diariamente é equivalente à proposição. Nenhum detento perigoso é revistado diariamente. Só para nós relembrarmos rapidinho a negação. Pode ser aqui mesmo, né? Ó. Só para nós relembrarmos, ó. Afirmação e negação. Vê se você lembra. Todo A é B. Qual vai ser a negação de todo A é B? Universal afirmativo. Universal, todo passa para algum, né? O que é universal passa para particular. A é B, o que afirma agora nega. A é B, A não é B.
Beleza? Então, todo A é B, a negação vai ser o quê? Algum A não é B. Ou até mesmo, nós já vimos, né, ó. Nem todo A é B, não é isso? Nem todo A é B. Perfeito. Agora temos também o quê? Algum A é B. Algum passa para todo. O que era particular passou para universal. E o que afirma agora, nega. A não é B. Todo A não é B, que também pode ser reescrito como nenhum A é B. Beleza? Então nós temos aí, ó, essas negações que são importantes, viu? Guardar direitinho para não ter problema. Perfeito. Ótimo. Então vamos lá para o item de novo, né? Falava que o item lá, item 17, falava assim, ó. A negação de todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. Então todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. É equivalente à proposição: nenhum detento perigoso é revistado diariamente. Osmar, todos, algum detento, né, perigoso, são revistados. Agora o que? Não são revistados diariamente, não é isso? Então se eu tenho algum, se eu tenho todo, só pensar assim, ó, nós fizemos agora, ó, todos, algum, né, ou alguns, então, todos os detentos considerados perigosos, então, algum ou alguns detentos considerados perigosos, lá eu falo o que? São revistados diariamente. Vai ser o que agora? Não são revistados diariamente. Então, se eu tinha todo A é B, agora eu tenho o que? Algum A não é B. Se eu tinha todo A é B, eu tenho agora o quê? Algum A não é B. E ele colocou o quê? Colocou nenhum. Nenhum detento. Tá erradíssimo isso aqui. Beleza? Errado, errado, errado. Porque a negação de todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente, a negação é o quê? Algum, pelo menos um, ao menos um, existem detentos considerados perigosos que não são, né, algum A, né, que não são revistados diariamente. Então esse item aí, ele está erradíssimo. Belezinha? O item está errado. Vamos lá de novo. Item 18. Fala assim: sabendo que um detento não cometeu crime estando armado, ele não cometeu crime estando armado, é correto afirmar que seguramente ele não será revistado. Então, ele não cometeu crime estando armado. Então, ele não será revistado. Vamos verificar lá. Ele não cometeu crime estando armado. Então, ele pode estar aqui, correto? Porque ele não estava armado. Ele pode estar aqui, ou até mesmo aqui fora. Então, ele não será revistado. Olha, esse cara aqui vai ser revistado. Se tiver aqui, vai ser revistado. Se estiver aqui, não vai ser revistado. E ainda assim, ele não cometeu crime estando armado. Ele pode ser revistado sim. Beleza? Ele pode ser revistado sim. O item falou o quê? Que afirmar seguramente ele não será revistado. Errado, 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 erradíssimo. Porque ele pode ser revistado sim, como não ser, ó. Os quadradinhos aqui, ó. Aqui ele é revistado, ele é revistado, ele não é revistado. Beleza? Ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, próximo item.
Próximo item. Fala o quê? Sabendo que um detento é perigoso, é considerado perigoso, é correto afirmar que ele é perigoso, né? É correto afirmar que ele cometeu o crime à mão armada. Então, se ele é perigoso, ele cometeu o crime à mão armada? Posso afirmar isso? Vamos verificar? Vamos lá. Perigoso. Olha só, vamos colocar outra figurinha aqui, um losango. Vou colocar de verde. O cara que tá aqui, ó, de verdinho aqui, ó, colocando, ele cometeu o crime estando armado, né? E ele é detento perigoso, com certeza. Armado e perigoso. Beleza. Esse cara que tá aqui, outro losango aqui, ó, verdinho. Ele, por exemplo, ele não cometeu o crime estando armado e ainda assim ele continua sendo perigoso. Beleza? Então, nós podemos pensar o seguinte: quem cometeu o crime estando armado é perigoso, né? E eu posso ter pessoas também que cometeram crime não estando armados e continuam o quê? E continuam sendo o quê? Perigosos. Então, afirmar o que ele falou ali, não posso garantir não, né? Ó, porque ele falou o quê, ó? Sabendo que um detento é considerado perigoso, é correto afirmar que ele cometeu crime à mão armada. Olha, pode ter cometido crime à mão armada, que ele continua sendo perigoso, ou não cometeu o crime estando armado e ainda continua sendo o quê? Um detento perigoso. Então, o item lá está também erradíssimo. Beleza? O item lá também está errado. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, é importante perceber que, né, as minhas conclusões, elas têm que ser frutos, né? Tem que ser frutos das minhas premissas. Então, a minha conclusão é fruto, né, das minhas premissas, sempre. Beleza? Então, a minha conclusão é fruto daquilo que está escrito. Você percebeu que em todos, né, os itens, né, nós fizemos aí, ó, item 15, 16, 17, tudo, né, foi fruto da onde? Dos diagramas, né? Então, as nossas conclusões foram frutos, né, nossos diagramas. Beleza? Tiago, né? Então, olha só. Isso, obrigado. Então, olha só aqui. É importante perceber isso. Josmar, muitas vezes aparece alguma frase, por exemplo, alguma proposição que é absurda. Da mesma forma, lógica formal não se detém, né, com o conteúdo da informação. Tem uma questão que falava bem assim na prova da Polícia Federal. Quer ver aqui rapidinho de novo, ó, comigo? Na Polícia Federal falava bem assim, ó. Um item, né? Todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal. Então, todo cachorro é verde e tudo que é verde é vegetal. Logo, né? Logo ele fala assim: todo cachorro é vegetal. Todo cachorro ele é vegetal. Certíssimo. Porque é como se eu falasse bem assim pra você, ó. Como se eu falasse assim pra você, ó. Todo A é B e todo B é C. Se todo A é B e todo B é C, então todo A também é C. Beleza? Então lá fala assim, é um argumento válido? É válido sim. Porque a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Então é importante perceber o quê? Né? Importante perceber o quê? Que as minhas conclusões são fruto das minhas premissas. Da mesma forma, né? Quando falava o quê? Das proposições somadas com os conectivos. Ah, José, é uma dedução? É uma dedução, sim. Por que é uma dedução? Porque sai de algo geral para algo particular, entendeu? Sai de algo geral para algo particular. Então, a minha conclusão é fruto do que existe, não vai além, não.
Ah, mais por mais? Não, não vai além. Porque se você for além, você está fazendo o quê? Uma indução. E a lógica, né? A forma, o rigor aqui utilizado é o que, Josmar? Deduções. Então você vai perceber sempre que você vai ter que montar seus diagramas, todo, universal, particular, afirmativo, não, agora negativo. Montar seus diagramas e a sua conclusão é fruto daquilo que existe. Beleza? Eu estou preparando material completo, tá ficando ótimo, de tudo de raciocínio lógico que eu estou ministrando aqui no nosso curso. Tá? E lá tem muitas questões comentadas, tá? Onde você vai ver essas que eu fiz aqui com outras inéditas, com outras questões para você treinar também, tem um gabarito, para você ficar craque. Belezinha? Então, olha só. Então, eu vou finalizar aqui agora diagramas lógicos, beleza? Vimos o quê? Inferências, vimos a simbologia, vimos as negações, vimos os argumentos, tá? Com diagramas lógicos. Belezinha? Então, Osmar, foi lógica de segunda ordem, onde as proposições, chamadas proposições categóricas, não formada com conectivo, mas com quantificadores, não tem tabela verdade, tem diagramas lógicos, ok? Vocês terão mais questões para treinar, pode ficar tranquilo, belezinha? Então, finalizar esse bloco aqui agora e mudar de assunto no próximo bloco. Até daqui a pouco.